Quem vai estar na live comigo aqui é o Felipe. O Felipe já trabalha, assim como eu, com médicos veterinários, né? Treinando médicos veterinários, falando da importância, né? De saber vender, de saber agregar valor no seu trabalho. Uma das coisas que eu vejo bastante é o médico veterinário, ele tem medo de cobrar. O médico veterinário tem medo de falar o valor, né? Às vezes eu vejo o médico diminuindo. Então o valor da consultinha ficou R$ 80, o valor da aplicaçãozinha, então assim, aquele medo de cobrar, sabe, como se o que você estivesse entregando não fosse bom o bastante. Então a gente vai falar, eu vi que o Felipe já entrou aqui, a gente vai falar sobre isso hoje, né? Vamos falar sobre a importância de saber agregar para o nosso cliente, você médico veterinário, de perder esse medo, né? Esse medo de colocar preço no seu serviço, de colocar valor numa coisa que você faz. Eu sempre falo, se a gente entrega o nosso melhor, não tem por que ter vergonha, não tem por que ter medo. Qualquer outro profissional de qualquer outra área não vai ter medo, né? Não tem medo de falar o que vai cobrar, de cobrar, não tem medo de não agregar, não tem medo de solicitar um exame, não tem medo de solicitar uma internação, um procedimento cirúrgico, porque você está seguro do que você está fazendo. E nós vamos falar sobre isso hoje aqui com vocês. Olá, Felipe, tudo bem? Olá, turma, tudo jóia? Com você, Cíntia? Prazer te conhecer aqui ao vivo agora, ao vivo e a cores. É verdade. O Instagram, né, o mundo virtual nos proporciona isso, né, conhecer as pessoas de vários lugares, mas que também estão na nossa frequência, na nossa vibe, aí, entregando a mesma coisa para as pessoas que a gente trabalha, né? Prazer em conhecer você também, Felipe. Que massa, tá top. Eu que agradeço, Cíntia, o convite. É uma honra estar aqui com vocês, com os colegas veterinários, compartilhando conhecimento, compartilhando um pouco do que a gente, da nossa experiência do dia a dia, do campo de batalha que a gente fala, com um jovem veterinário que está chegando no mercado de trabalho agora, o recém-formado, ou aquele cara que já se formou há mais de 10 anos, igual eu, você e muitos veterinários que estão chegando também. É sobre o que a gente vai conversar hoje, é um tema que eu falo bastante, que você fala bastante, que é o médico veterinário e esse medo, né, que o médico veterinário tem de vender, tem de agregar valor, de colocar valor no seu serviço, né? Eu trabalho bastante com os veterinários jovens também, porque eles sempre me falam, mas eu tenho medo de cobrar do cliente. Como que é para você isso quando você está ensinando para os seus alunos? Porque para mim, para mim, né, 10 anos, 11 anos de formada aí, a gente já pegou o tranco, né? Já sabe como é que funciona, mas o jovem profissional, ele tem medo de agregar valor, né? Legal, Cíntia. Deixa eu só me apresentar para o pessoal que está chegando aqui e não me conhece, a audiência. Eu sou o Felipe Cambruzzi, para quem não me conhece ainda, e a Cíntia está falando de um assunto extremamente importante. Por quê? Porque a minha área de atuação é comportamento canino. Eu ensino veterinários a atenderem cães e faturarem 10 mil ou mais por mês. Então, a gente trabalha muito a questão da venda, né? No treinamento aqui para os veterinários. E dentro da venda, a conversa com o cliente, a comunicação, a empatia, o escutar o cliente, tem um caminho que é um abismo para o veterinário, para chegar até lá, para chegar na fidelização do cliente, no fechar um atendimento, em concretizar o pacote, o atendimento, a consulta, né, de ele propor uma consulta e que o cliente aceite, é um abismo para o veterinário. Porque ele não aprendeu isso na faculdade. Eu sempre falo isso. O veterinário, ele cai no mercado de trabalho sem arma nenhuma para isso. Ele cai com armas suficientes para a parte técnica, para atender a parte técnica, a parte clínica, mas a parte de vendas, agregar valor a um produto, fazer uma oferta, às vezes até fazer o preço, precificar, dar um valor ao seu trabalho, falar de números, falar de valores, falar de dinheiro, falar de mostrar para o tutor o valor do seu atendimento, o valor da sua consulta, o valor real, não um número. Então, é um assunto delicado, o veterinário ele tem bastante travas nisso, e é muito legal a gente falar disso, Cíntia, porque no treinamento a gente fala disso com os veterinários, tem aulas específicas para isso, porque ele chega no mercado de trabalho achando que é uma coisa. E ele começa de um jeito, tenta sozinho e não consegue. Porque ele tenta sempre naquela coisa de tentar empurrar, às vezes, um produto. Ele começa macio, vamos dizer assim, o veterinário, quando ele entra no mercado de trabalho, ele começa com medo, com insegurança.
Só que depois de um tempo, ele começa a ser um pouco mais agressivo com o cliente dele, porque ele está ficando até, às vezes, meio pé da vida, porque o cliente não aceita o que ele tem para ofertar, o serviço, o produto, o exame, e aí ele tenta de uma forma forçada, uma forma empurrada, uma forma que não é legal. E não precisa disso, né, Cíntia? Você pode até comentar um pouco disso na sua rotina, você trabalha muito com essa questão dos exames, você atua na parte clínica, diferente de mim, né? Diferente dos alunos do treinamento aqui, que a gente trabalha na parte comportamental, atendimento em domicílio. É um pouco diferente. A sobrecarga lá no domicílio é diferente, a sobrecarga de comportamento é diferente, né? Agora, na parte clínica é muito maior. Comenta um pouco sobre isso, com a sua rotina. É bem maior. Eu também converso bastante com os veterinários que atendem a domicílio. Às vezes eles têm aquele medo, né, de entregar, porque ele também às vezes fica com medo de não ter estrutura, né? Mas minha experiência é bem maior dentro da clínica, dentro do consultório. E o que a gente percebe, né, todo dia, e isso que você falou é bem importante, lembrar que o veterinário ele começa com medo, então ele não faz nada, ele faz a consulta, ele já vai com medo da consulta. De repente ele vai pegando no tranco, né, que eu sempre falo, e de repente ele tá empurrando. Eu vou fazer medicação X, aí eu questiono o veterinário, mas por que você está passando pedindo esse exame? Me justifica. Mas por que você está passando esse suplemento? Me justifica. E aí, tipo, eu não sei. Então, assim, o que eu falo para eles? Eu gosto que todos os veterinários, tem uma equipe de veterinários bem treinada, eu falo sempre, tô toda hora ali incomodando eles, né, treinando todo dia, e as pessoas, os mentorados que eu treino, então eu falo para eles assim, eu não tô aqui para ensinar vocês a fazer o que a gente chama de empurroterapia, eu tô aqui para ensinar vocês a valorizarem o trabalho de vocês, né, para saber conversar com o cliente e saber vender sem vender, porque o medo do veterinário é falar que está vendendo, né? Ele tem um medo de falar que está vendendo e, de repente, no final das contas, ele começou a vender o que não precisava. E aí ele se frustra, ele fica com vergonha e daí ele dá um passo para trás muito grande e ele não vende mais nada. Então, eu acho que a virada de chave é essa, saber vender, saber atender, mas não empurrar. Porque quando você empurra, você começa a não saber mais nem o que está fazendo. Então, claro que a parte técnica ela é extremamente importante para saber o que está fazendo, né? Nesse quesito... Pode falar. Uma dica valiosíssima, né, Cíntia? Sabe como é que ele vai descobrir isso, velho? Sabe como que vocês vão descobrir se vocês estão empurrando ou se vocês estão, às vezes, vendendo uma coisa que ele não precisa? Ouvindo o seu cliente, escutando a necessidade, escutando a dor, escutando o problema, observando o cachorro e observando a casa, se você atende domicílio, a casa, o comportamento das pessoas, o comportamento do cão, a parte clínica, tudo, observação e empatia. Eu falo sempre isso porque quando você se conecta com o tutor ali, com a pessoa, você, só de escutar de ouvir o que ela está falando, que é diferente de escutar, você escuta sons, o ar-condicionado ligado aqui, eu tô escutando ele, mas eu tô, coisa em segundo plano que eu falo. O ouvir é aqui, ó, ouvir é olho no olho, prestar atenção, olhar para ele, mostrar que você está interessado em resolver a dor dele. Porque se você está sempre tentando, pensando no dinheiro dele, tentando vender e olhando só o dinheiro, ele percebe isso. E aí ele foge. Quando ele percebe que você está só olhando o dinheiro e não o problema dele, que você quer resolver, primeiro você precisa mostrar interesse. Primeiro mostre interesse na dor do problema dele, resolver o problema dele, e assim depois você pode mostrar o que você vai entregar, os benefícios e assim por diante, que a gente fala da oferta, quando a gente vai ofertar alguma coisa, e lá no final falar o valor, que é o número, né, a parte quantificável. Então, o VET precisa muito observar as pessoas, observar, entender e ouvir, parar para ouvir, porque o VET ele vem da faculdade com aquela coisa técnica, ele quer botar a mão na massa, ele quer praticar com os cães, então ele esquece as pessoas, ele quer colocar a mão no cachorro, manejar e tudo, e aí ele esquece uma peça fundamental ali que é o cliente. Uma coisa que você falou legal, Cíntia, que você falou de explicar o porquê. Isso é gatilho mental da razão que a gente fala, né? É um gatilho muito mental que a gente aplica para o cliente para ele entender a razão daquilo. É um gatilho mental da razão. Explicar o porquê. Eu sempre ensino os alunos do Verticão também a fazer isso. Sempre. Tudo que faz, explica o porquê está fazendo. É muito importante, porque se você deixar claro isso para o seu cliente, ele confia mais em você e a conversão na hora de você ofertar um produto e ele fechar com você é muito maior. Ele precisa confiar em você.
né? Se você só pensa, né, Cíntia, em parte técnica, falar de o variosalpingosterectomia, tem que fazer no cão agora, e não sei o que, termos técnicos que ele, que é isso, meu Deus do céu, não sei o que é, ele dá um passo para trás, está falando grego comigo, não estou entendendo, não confio, estou com medo, não vou fechar o serviço. E assim vai. Exatamente. E uma coisa que você falou ali bem importante, até o Gabriel colocou aqui, a famosa frase, fazer veterinária para não trabalhar com gente. Top, Eu essa é sempre clássica. por que veterinária? Para não trabalhar com gente. Aí eu já falo, então já deu errado. Então a tua escolha foi errada. Porque se você não quiser o que o Felipe falou agora, se conectar com o cliente. Como que eu me conecto com o cliente? Eu tenho que ter empatia por ele, tenho que entender. Ele trouxe um problema, ele trouxe uma dor. E eu, teoricamente, eu sou a ponte entre o problema e a solução. Só que se eu for direto, assim, eu falo sempre para os veterinários, se você vai lá e você pensa, bom, eu vou entrar lá no consultório e eu vou vender X, Y, Z e daí eu vou fazer esse cliente fazer tal cirurgia e pronto, eu não escutei ele, né? Eu não ouvi ele, que nem você falou, né? Eu não ouvi a dor dele. Eu falei termos técnicos, eu não me conectei com ele. Esse cliente, ele vai embora. Ele vai embora e daí você fica frustrado, porque você não tentou agregar nada para ele, você não se mostrou com empatia. Olha, eu entendo que o senhor trouxe um cachorrinho com piometra, e eu vejo às vezes o cliente julgando o cliente, mas se você tivesse castrado ela, não tava com piometra, né? Aí eu falo, cliente, ele te trouxe um problema, quem é você para julgar? Quem somos nós para julgar o problema do cliente, né? Então, entender esse cliente, entender a dor dele e falar, eu sou a tua solução. Vamos lá, eu vou fazer esse procedimento, esse exame, por causa disso, em função disso. E eu sempre falo, dificilmente um cliente meu, que eu atendo, ele não se conecta comigo e ele não entende as razões pelas quais eu estou fazendo. E tudo que a gente explica, não complica depois, né? Então, expliquei, justifiquei, o cliente depois ele vai entender e eu vou conseguir, no final, entregar o seu melhor e por consequência de entregar o seu melhor, o dinheiro vem. Se a gente colocar o dinheiro na frente, vai dar errado. Coloca o trabalho na frente e o dinheiro é consequência de um bom trabalho, né? Sempre penso isso, mas claro, até nós chegarmos nessa conclusão, né, até o veterinário chegar nessa conclusão, demora um pouquinho e ele acaba se frustrando em algumas situações, né? Top. E um puxão de orelha aqui no veterinário, antes de eu falar, de eu complementar o que você falou, complementando o que o Gabriel falou, né? Se eu ver algum de vocês colocando no perfil, que tem muito velho, tem essa mania, coloca até na bio, assim, ó, no Instagram. Prefiro lidar com um bicho do que com gente, não sei o que. Coloca assim, sabe? O cliente, ele se sente mal com isso, sabe? Ele não vai se conectar com você. Então, mesmo que você não sabe lidar ainda com o cliente, não verbaliza isso para ele, não deixa claro isso para ele. Vai buscar habilidades, vai aprender como se comunicar com ele, como fazer uma oferta, como fazer um preço. Uma coisa que você falou legal, só complementando aqui, que o veterinário ele coloca os pés pelas mãos, ele tenta vender o seu serviço, vender o seu produto, o exame e tal, o atendimento do domicílio, enfim, tudo que ele vai ofertar. Já falando logo o preço, né? É um erro comum já falar o valor. E tem uma parte do cérebro que a gente fala, que tem a parte emocional e a parte da razão. Então, Vete, a gente tem que sempre, quando vai ofertar alguma coisa, a gente fala da oferta irresistível, né? Uma oferta irresistível, quando você vai ofertar um produto, um serviço, qualquer coisa que você for vender, uma dica bem legal aqui para você chegar aos 10 mil de faturamento ou mais todo mês, você precisa dessas estratégias. E aqui a gente trabalha assim. A gente tem que colocar os benefícios que você vai entregar com o seu atendimento, com o que o seu produto vai proporcionar para aquele cão, o que o exame vai entregar, com os gatilhos da razão, por que tem que fazer, os benefícios de tudo aquilo que ele vai receber, a prevenção, o seu acompanhamento, o manual do tutor, no caso aqui dos alunos do Viver de Cão, a gente entrega o manual do tutor para ele seguir as orientações, as anotações que eu vou deixar para vocês fazerem toda semana. O legal aqui, Cíntia, que a gente faz atendimentos de recorrência, então a gente tem uma oportunidade muito grande de se conectar com o tutor, né? Aquela coisa de ser empático, porque toda semana eu estou indo na casa dele, inclusive, eu estou entrando na casa dele, então ele está mais, teoricamente, de coração aberto, porque ele está mais relaxado, ele é mais vulnerável, ele se entrega mais,
E ele conta coisas na hora da anamnese, na hora do histórico do cão, que a empregada bateu no cão, ou que ele mesmo bateu no cãozinho, e que faz total diferença no resultado. Então, essa chance que a gente tem de se conectar com ele, com os atendimentos de recorrência, que eu ensino aqui para os veterinários, para nós, teoricamente, é muito mais simples dessa forma, né? A gente tem mais chances de aprender que time que ele torce, de ver o quadro lá, que a gente chega na casa e vê as características da casa, o tipo, o calçado, por exemplo, pantufa, negócio do sul aí, o termo de pantufa, né? Viu uma pantufa, você gosta de usar pantufa, eu também gosto no frio e tal, essas coisas, esses detalhezinhos que conectam com as pessoas. Ele sente, cara, que veterinário humano está se conectando comigo, não é um robô, ele se conecta, ele é humano, esse atendimento humanizado. E isso é muito legal. E só voltando aqui com relação à oferta, a gente fala dos benefícios, tudo que a gente vai entregar para esse tutor, a prevenção, o acompanhamento, um termo de compromisso que você pode bolar para dar para esse tutor também, que passa seriedade, passa segurança para ele, um termo de ciência. A gente tem os alunos aqui, eles ganham isso para entregar para o tutor. Então isso é muito legal, passa muita credibilidade. Vocês percebam que são tijolinho por tijolinho que a gente vai colocando para ganhar credibilidade, confiança do tutor, para lá no final ele entender que, nossa, eu estou ganhando muito. O Felipe está me ofertando muitas coisas, muitos bens, muitos benefícios. O valor do serviço dele deve ser uma fortuna. Ele provavelmente deve cobrar R$1.000 a consulta, R$1.000 o atendimento. Uma coisa assim, sabe? Essa percepção, a gente fala que é ancorar o valor. A gente ancora um valor para ele, um valor numérico. E aí a gente está trabalhando na parte emocional do cérebro. As coisas positivas, as coisas boas. Lá no final, mesmo que ele pergunte o preço, eu deixo para falar no final. O preço, se eu falar o valor no começo, é a parte racional. A parte da razão do cérebro. Então ele já começa a pensar no número, ele já começa a pensar no dinheiro, ele já começa a pensar, perdi esse valor, vou ficar sem esses 300, 400 reais da consulta e vai faltar no fim do mês. Então é muito mais difícil ele fechar um serviço, fechar um produto, depois que antes de ele saber os benefícios. Então sempre, benefícios primeiro, no final, o valor, a parte numérica, que é o valor do produto, serviço, enfim, tá? Isso que você falou, eu sempre faço assim, tá? Tipo, vou te dar um exemplo de um produto, de um serviço que ele é um pouco mais difícil de você vender, né? Aqui na clínica, né, a gente tem todos os especialistas. Então, a gente pensa ali, por exemplo, um tratamento periodontal com a nossa dentista. Quando você, o cliente liga ali na recepção, ou te liga, ele fala, eu quero ver o preço de uma limpezinha, já diminuiu, né? Uma limpezinha de tártaro. Aí se você fala, então, a limpeza de tártaro, ela custa R$1.500. Já era. R$1.500, ele vai olhar pro dente dele e vai falar, eu pago R$300 para mim, como é que eu vou pagar R$1.500? Então, eu jamais deixo nem o veterinário, nem atendente passar preço. Falo, olha, vamos fazer o seguinte... Vamos fazer uma avaliação gratuita, então, gatilho, gratuito, já ganhei alguma coisa, né? Vamos fazer uma avaliação gratuita para eu olhar a sua boquinha, a boquinha do seu pet, né? E a partir disso a gente vai, então, passar o preço. É óbvio que o tratamento periodontal, ele vai sair mais caro. Eu tenho um profissional especializado, eu tenho um anestesista. Às vezes esse cliente vai ter que fazer, na grande maioria, a gente vai pedir uma consulta cardiológica antes. Então, olha o tanto de coisa que eu tive que colocar. Se eu falo o preço de entrada, tchau, ele vai embora. Agora, se eu falo tudo que eu vou fazer, se eu falo que ele tem que fazer uma consulta cardiológica porque ele precisa saber se o coração dele está bem, porque por isso que é importante para anestesia. E aí, quando eu vou vender o serviço da dentista, eu falo, olha, não é só uma limpezinha, então é um tratamento periodontal. Se tiver extração, vai ser feito. Se eu tiver que radiografar, ela vai fazer. Se tiver que suturar alguma coisa, vai ser feito. E ela vai fazer tudo isso por somente este valor. Então, o senhor está ganhando a parte cardiológica, a anestesia, o tratamento periodontal com raio-x por X valor. E a gente pode parcelar isso. Então, eu passei o valor e passei uma condição. Então, ele já começou até a pensar na possibilidade do parcelamento ou desconto. Só que o valor foi a última coisa que eu disse. E aí a gente fecha uma venda. Porque é uma venda, fazer uma venda dessa, você tem que ter um poder de persuasão muito grande, é um pacote, né? E dificilmente a gente não fecha. E aí, às vezes, você conversa com os colegas e fala, não, eu não chamo dentista para fazer, eu faço eu mesmo, porque senão sai muito caro.
E aí, o que que eu penso? Eu não entrego o melhor para o meu cliente, porque eu, Cíntia, sou cirurgiã, mas eu não faço tratamento periodontal porque eu não sei fazer, não da forma que a minha dentista faz. Então, eu não entrego o melhor porque eu tenho medo de vender. Na verdade, eu não sei vender um serviço especializado, porque a gente atropela, né? Você quer vender rápido, você não tem empatia pelo cliente. E outra coisa que você falou ali também, que no atendimento domiciliar é mais fácil fazer isso, é criar um ambiente de segurança, né? Eu falo bastante para os veterinários, quando eu estou atendendo, o que que a gente faz? O cliente às vezes ali está tenso, o ambiente está tenso, ele não se conectou com você, então você quebra um gelo. Tipo, a gente está aqui em Balneário Camboriú. A chance de eu perguntar para uma pessoa se essa pessoa é daqui e ela me responder que ela é, daí eu vou ter que puxar um outro assunto, é bem mínimo. Então eu falo assim, e você é da onde? Eu sou do Rio Grande do Sul. Ai, que legal, de que cidade? Gramado? Nossa, já fui para Gramado várias vezes. Enquanto isso, eu tô ali, ó, digitando minha anamnese. Claro que exige bastante jogo de cintura. Meu pai é de lá, então você toma chimarrão. Toma, eu tomo chimarrão todo dia. Pá, eu quebrei um gelo. Eu criei um ambiente de confiança com o meu cliente. E aí, de repente, aquele cliente que estava com a cara fechada, que ia dizer não para tudo que eu pedisse, é o cliente que ele já começa a conversar comigo. Essa veterinária, exatamente o que você disse, não é um robô. É humano, ela toma chimarrão, ela conhece Gramado, né? Então, assim, a gente tem que aprender a lidar com pessoas. E se você não gosta delas, igual você disse, né? Pessoas compram de pessoas. Não interessa se você vai criar, às vezes, um perfil só para você, mas as pessoas, elas querem se conectar com você, com a sua pessoa. Então, se a gente não sabe, é o que tu falou aí. Então, vai aprender, vai ter conhecimento, fazer o que tiver que fazer. Mas vai ter que falar com as pessoas, senão você, em algum momento, vai dar errado, né, Felipe? Sim, e não é um bicho de sete cabeças. O veterinário ele tem que entender isso, né? Não é que porque ele não aprende na faculdade que ele não pode aprender agora, são habilidades simples, mas que ele precisa, é imprescindível. O veterinário que quer ganhar bem, quer melhorar de vida, quer ser valorizado, quer ser reconhecido, quer dar qualidade de vida para a família, quer ter mais tempo, não quer ser escravo da agenda, ele precisa dessas habilidades. Ele precisa saber se organizar, ele precisa saber gerir o seu negócio, fazer a organização do negócio, saber lidar com pessoas, networking, parcerias, saber indicar e ser indicado, que é uma trava também no veterinário de indicar o colega e perder cliente, ele tem medo, né? E tem várias coisas que ele precisa aprender. As perguntas, tipo, na hora isso que você falou de quebrar o gelo, né? São as perguntas abertas e perguntas fechadas que a gente fala, né? Quando você faz uma pergunta fechada, é o que ele responde sim, não. E é uma pergunta aberta, é quando você pergunta algo que ele tem que deslanchar sobre aquilo, ele tem que falar mais sobre aquilo, né? Que tipo de chimarrão você tome, que tipo de chimarrão você mais gosta? É aquele da erva com a granulometria menor, a mais escura, mais clara, enfim, as coisas assim que ele começa a se conectar mais, né? E isso, quando você aterriza ele, quando você começa a falar isso, né? A clínica, o veterinário precisa fazer isso porque a clínica ela já tem aquele ambiente hospitalar, de doença, de problema. O cachorro chega sempre com algum problema, né? Com uma dor, com risco iminente de óbito. Então, o clima está muito tenso, muito sobrecarregado. Por isso que o veterinário ele sofre muito na clínica. A pressão é muito grande. A pressão por resultados imediatos, que no comportamento não acontece, é bem mais flexível, é bem mais leve. Eu gosto que funciona no comportamento, Vete, vocês podem aplicar também em todas as áreas, é sempre fazer analogias para ele entender. Fazer analogia, por exemplo, quando você vai ofertar alguma coisa e que ele ficou em cima do muro, primeiro que eu deixo cartas na manga, né? Igual você falou eu parcelo, eu deixo por último, se eu percebo, né, que ele não vai fechar, ele está indeciso, está em cima do muro, eu vou colocando essas coisas. Pode parcelar, pode pagar no final do mês. Eu vou te dar esse manual aqui para você acompanhar. Essas coisas para fechar, para bater o martelo, para ele dizer, não, eu sou louco se eu não fechar com o Felipe agora, com a Cíntia. Essas coisas são legais. E quando eu falo de fazer a conversão, de ele fechar com o veterinário, aqui funciona muito bem, para os alunos a gente ensina isso, é fazer analogias com os filhos, por exemplo, para criar o senso de urgência, de importância, de prioridade, né?
para que ele não deixe prioridades como o iPhone em primeiro lugar, que ele comprar um iPhone, trocar o iPhone, ou o carro, ou a casa, enfim, que ele dê prioridade para aquele animalzinho que é um filho de 4 patas para ele. E aí eu começo a comparar com as pessoas, com o filho humano dele, com ele mesmo. Ah, você, se fosse você, ele está sentindo dor, imagina só a dor, a gente precisa fazer esse controle da dor aqui, fazer anestesia, fazer analgesia do local. A gente precisa fazer isso, e isso tem um custo, porque é justo que muito custe, o que muito vale. É importante para o cachorro, é importante para que ele não sinta dor. Imagina o seu filho aqui doendo, o seu filho ele ia falar, ele ia chorar, o cachorro ele está quietinho aqui, ele não está falando nada. Então coloque emoção nessa hora. Muitas vezes eu até dou uma exagerada. Quando o tutor, por exemplo, assim, ó, ele precisa entender, ele precisa aterrissar, eu preciso que ele se conecte comigo. Eu estou falando com ele, não está prestando atenção, ele está viajando, está pensando. Eu já falei lá no final, já falei o preço para ele, o valor, e ele está pensando, não vou usar porque está muito caro, não sei o que, ele já começa a fazer conta. Eu às vezes, eu coloco muito senso de urgência. Falo do perigo do óbito, que o cachorro pode morrer, por exemplo, no comportamento, né? O problema das fugas. Ele acha que é simples, porque o cachorro fugiu, só deu uma voltinha. Mas e o risco de atropelamento? O risco depois de uma cirurgia ortopédica? Daí eu falo do valor. Você sabe quanto é que custa uma cirurgia ortopédica de uma fratura de húmero, por exemplo? Eu começo a colocar os números. E o sofá, quanto custa a destruição daquele sofá? Quanto que custa um sofá esse sofá aqui? Custa uns 3 mil reais. Você vai trocar todo mês de sofá? Você quer pagar a lavação do sofá 300 reais todo mês? Você coloca os números para ele. Ele precisa sentir isso. Ele precisa sentir que ele está perdendo se ele não contratar vocês, entende? Isso é importante, isso é fundamental. Mostrar os números para ele. Com certeza. Eu faço live na segunda-feira sempre na Lapet, e a gente essa semana estava falando justamente do Bravecto, né? Em função do convite. E aí eu falei, o que eu uso como gatilho? E que é uma verdade, né? Então, assim, mais o reais. Mas quanto custa internar um pet? Eu falo pro tutor, e se ele ficar internado? A internação já foi 240 reais. Aí a transfusão de sangue, daí o risco de óbito, daí o exame, aí as reações que vai sair 70 reais, ele tá de graça para você impedir, porque eu sempre digo, se a gente impede um problema maior, a gente não gastou nada, né? Então, mostrar para o cliente que o benefício de fazer o serviço com você é muito maior do que se ele não fizer. Então, assim, o cliente, lógico, ele vai ficar preocupado, né? Meu Deus, então quer dizer que se ele tiver carrapato, ele vai fazer uma transfusão. Né? Então, é essa analogia para todas as áreas, né? Para festramento. Eu não quero que o meu cachorro coma a minha cortina, que coma o meu sofá, que destrua a minha casa, não é isso que eu quero. Então, né, vamos impedir esse problema. Isso acontece na parte clínica também, né? O Gabriel acho que perguntou um negócio aqui, né? E é uma dor muito forte, Cíntia, uma dor muito grande dos tutores, essa parte da casa. Ele cuida da casa, a esposa cuida da casa, o marido também, todo mundo, custou muito caro aquela cortina. Tem muito custo para ter aquela cortina, para ter aquele sofá, para ter o carro que foi destruído do para-choque. Aqui falando só de destruição, né? Fora as multas de condomínio por latidos excessivos, cão que é antissociável, brigas e machuca o outro cão, processo. Meu Deus, é uma confusão. Aí o tutor tem vergonha de sair com aquele cachorro na rua. É uma bola de neve, porque ele deixa de sair com o cachorro, porque o cachorro tem problema, e aí isso vai virar mais problema ainda, porque ele não está saindo com o cachorro, ele não está buscando alternativa, solução para ir na raiz do problema. Ele está só mascarando sintomas, causas, né, que são latidos, estresse, falta de sociabilização, síndrome da ansiedade de separação, coprofagia, enfim, transtornos comportamentais. Ele usa máscaras porque ele não sabe da informação. O veterinário tem uma oportunidade gigante, porque quando ele começa a entender isso, ele começa a ofertar isso para o cliente dele, e explicar a importância daquilo que é fundamental para a saúde física e para a saúde mental daquele cão. E o tutor tende a entender quando a gente fala disso, de saúde mental, psicologia, porque os tutores, por isso que eu gosto de fazer analogias, comparar com pessoas, né? Como que você está se sentindo hoje? O cão também, ele tem esses sentimentos de dor, de tá ali depressivo, as pessoas também, então isso é uma dor muito forte, né? O Gabriel perguntou aqui, desculpa te interromper, você estava falando do Gabriel aqui, né? Lê a pergunta dele aqui para mim, que eu não consigo voltar aqui, Cíntia. Fala aí, o Gabriel.
Ele perguntou assim, ó, essa analogia do filho não é algo arriscado a se fazer porque tem tutor que pode se ofender. É um meio tênue essa linha. Eu não acho, particularmente. Eu Não sei a também tua não. opinião. Para mim, não é. Não, é importante sempre saber o tipo de pessoa que você está conversando, Gabriel. Se for uma pessoa que, cara, ele nunca falou, nunca se preocupou com o cachorro, primeiro que ele não estaria te procurando. Então, ele tem uma preocupação, sim, com o cachorro, então ele preza pela qualidade de vida daquele cão. Então, se você pode ir fazendo analogias, não de forma comparativa, comparando, porque o seu cachorro é igual ao seu filho, então você pode usar sutileza na hora de você falar. Você compare comportamentos dos cães com comportamento das pessoas. Se compare você mesmo primeiro e depois compare com o tutor, entende? Se coloque na jogada. Eu tô de um jeito hoje, você tá de outro jeito. O cão também tá assim. Eles mudam comportamentos, fases diferentes, ciclos, descargas hormonais. Eu e você somos assim também. Então se coloque também nessa comparação, porque tende a ajudar também, tende a quebrar às vezes esse medo, e às vezes é uma crença que o veterinário tem, tá? Uma crença de não falar, não posso comparar, não posso fazer analogia, tem várias crenças que o veterinário tem, tá? Eu acho, até corroborando aí para acrescentar contigo, às vezes, né, para não utilizar o filho, eu às vezes falo, olha, ele é uma criança, ele não fala o que tá sentindo, às vezes a criança, ela tá com dor e não consegue dizer. Aí até para que fique um pouquinho mais agressivo, digamos, eu coloco, olha, já pensou se fosse você, então, né, se quebrasse uma perna, né, acabou de ser atropelado e ninguém te atendeu. Aí eu coloco para ele, olha, o limiar de dor de um cão, ele é 5, 6 vezes mais que o nosso, então se ele está reclamando é porque está doendo muito. Então, às vezes, usar o termo criança, usar você mesmo, né? Porque tem gente que não tem filho, mas todo mundo sabe o que é uma criança, né? Então, sabe que uma criança, às vezes, não fala o que está sentindo, não fala onde está doendo, e o cão nada mais é que uma criança eterna, né? Tá sempre ali, a gente vai ter que estar sempre representando ele e tentando auxiliar. Eu utilizaria assim, né? Mais ou menos. Mas boa pergunta, Gabriel, boa, porque tem muito veterinário que tem essa crença. Tem esse medo, né? Os medos, que é o que você começou essa live falando dos medos. E o que impede o veterinário, muitas vezes, são essas travas, essas crenças que limitam ele. Crenças limitantes que ele veio já de fábrica. Eu falo que o veterinário vem com isso de fábrica, eu vim. Talvez você tenha vindo também vem da cultura, vem da nossa criação, dos nossos ancestrais, de não falar de dinheiro, de fazer essas coisas assim, sabe? E a gente vem com alguns medos, insegurança, medo de se expor, medo de errar, medo de arriscar. E o veterinário, quando ele tem medo de errar, ele é um erro gigante porque ele tem medo de arriscar. Eu gosto dessa frase, que o vet que não, ele erra 100% dos chutes que ele não dá. Então precisa arriscar, ele precisa investir em coisa diferente, ele precisa se capacitar, precisa criar essas habilidades, estudar coisas novas, aprender. Então vocês estão de parabéns, todos que estão aqui aprendendo com a gente, numa quarta-feira à noite aqui, poderiam estar, sei lá, fazendo cast no Netflix, jogando, fazendo outras coisas, estão aqui se desenvolvendo, crescendo, aprendendo com a gente aprendendo com vocês. Isso é muito legal. E as perguntas de vocês são muito legais também, porque trazem um pouco de como é o contexto do veterinário. Os medos, eles são muito importantes, é importante a gente lidar, porque o medo, não que ele nunca vai existir, você não precisa se punir por isso. Eu estou sentindo medo, então eu sou um fracassado. Não. O medo, ele existe como forma evolutiva de proteção, para você se proteger, de você não ser atropelado quando você atravessar a rua, medo de olhar para os dois lados, o medo da hora de for tirar uma selfie num penhasco, olhar para baixo e não ir tão na beirada, isso vai te proteger. O medo, ele te protege. Só que o medo, ele não pode te paralisar de fazer coisas, de agir, né? Ele não pode determinar aonde você quer chegar, né? E você usar isso como uma condição. Minha condição, eu estou inseguro, não fui preparado suficientemente na faculdade, então eu não vou fazer isso. E isso é uma condição que está travando ele. O que determina o nosso destino não é a nossa condição, é a nossa decisão. O que eu decido fazer agora são as sementinhas que eu planto e vou fazendo. Isso que vocês estão fazendo agora, acompanhando aqui, a gente aprendendo juntos, todo mundo, vocês estão plantando sementinhas. Então, isso é muito legal, isso é muito... E eu valorizo e honro muito vocês por isso, todos aqui. É bem isso, né? A gente vem com travas, né? Eu digo que umas chaves que a gente tem que virar vem dos nossos ancestrais, está com a gente, e aí a gente ainda escolheu uma profissão
em que muitas crenças ficaram abraçadas ali, né? Porque às vezes você conversa com o veterinário e ele fala assim, mas o veterinário não nasceu para ser rico. Eu juro para vocês e que todo mundo que está me ouvindo, eu nunca mesmo, eu nunca disse para mim que eu não iria ser rica, que eu não iria ser abundante, que eu não iria ser próspera. Porque eu pensei comigo, eu me dediquei muito nos 5 anos que eu estava na faculdade, muito mesmo. Então, assim, ralei um monte. Aí eu pensei, quando eu saí de lá, eu ainda fiquei devendo, eu tinha que pagar. Como que eu fiz tudo isso e eu não merecia ganhar, né? Eu me dediquei extremamente, aí eu fui fazer 50 especializações. Então, assim, eu investi dinheiro, eu investi tempo. Eu sempre falo que quem investe tempo investe muito mais, né? E como que eu não mereço isso? Então, assim, essa crença limitante, eu cortei ela da minha vida há muito tempo, mas eu percebo muito isso. Eu não mereço. Eu tenho medo de cobrar. Não preciso, não, pode deixar. Às vezes eu vejo aquele veterinário que deu um show no atendimento, e aí ele pega, vai catando a amostrinha grátis lá no consultório e vai dando. E eu fico pensando, o cliente te disse que ele não ia pagar? Ele te disse que ele não podia? Às vezes, assim, eu falo isso, sabe, Felipe? Eu falo, quando você acha que o cliente não pode pagar o seu atendimento, você está sendo arrogante. Porque, por que arrogante? Porque você acha que você é melhor que ele, tipo, você é um deus e ele está ali para te ver e não precisa pagar para você, não. Você é um ser humano de igual para igual, você entregou, né? E como a lei do universo, dar e receber. Então, você deu o seu melhor, você precisa receber. E esses medos, eles nos travam. E às vezes você quer fazer o melhor e não faz porque tem medo. Eu não vou fazer porque eu tenho medo. Então, cortar esse medo aí, destravar, claro que eu sempre falo, é autoconhecimento. A gente não consegue fazer nada se não fizer o que a galera está fazendo aqui. Estudar um pouquinho, quem que é o cara que eu gosto, como eu me conecto com a Cintia, me conecto com o Felipe, então eu vou seguir eles. Então eu vou ver quem eles seguem, então eu vou fazer um curso, vou fazer uma mentoria. Porque assim, esperar cair do céu não vai. E as universidades realmente, elas não preparam o veterinário para isso, mas isso não pode ser desculpa para você não se preparar, porque o mundo hoje é conhecimento total, então desculpa não tem, né? Infelizmente, não aceito desculpas para não evoluir, no caso, né? Chega de mimimi, a gente não pode focar nos problemas. Se a gente foca no problema, a Rafaela fez uma pergunta muito inteligente, muito interessante agora também, eu vou comentar sobre isso, né? Acho que é legal nós comentar, Cintia, a gente comentar. E aí ele... o que eu tava falando? Esqueci, gente. Do veterinário. O mimimi. Só focar no problema, né? Nos problemas que estão circundando o veterinário, que o veterinário nunca vai ficar rico, ele é desmerecido, ele não é reconhecido. Tá, e aí vem a pergunta da Rafaela, que é legal. E a Cintia já falou uma coisa muito legal aqui, ó. Estar cercados de pessoas que te levam para o próximo passo. Isso, para mim, é uma das coisas muito importantes, respondendo a pergunta da Rafaela, aquela pergunta assim, como lidar com a desvalorização da profissão, né? Como o VET ele é desvalorizado, como que eu posso lidar com a desvalorização? Estando cercado de pessoas, em primeiro lugar, vou dar três ações que o veterinário pode fazer, vamos dizer assim. Primeira, estar cercado de pessoas que te levam para o próximo nível, te levam para o próximo passo. Isso, a gente começa a ser a média das pessoas com que a gente convive. Então, eu começo a me cercar de pessoas que querem o mesmo que eu. Se eu me cerco de 10 pessoas que só reclamam, que só vê problema na medicina veterinária, sabe o que vai acontecer? Eu vou desistir da profissão, eu vou desanimar, eu vou ficar estressado com aquilo. Isso é tóxico, é uma toxina reclamar. Eu preciso olhar para soluções. Então, eu começo a me cercar de pessoas. Isso que vocês estão fazendo aqui é um primeiro passo, já é importante. Vocês estão se cercando de pessoas que querem o mesmo que vocês. Querem faturar 10 mil ou mais por mês, querem ser reconhecidos, valorizados, querem sair do zero e ter uma carreira de sucesso. O jovem, ele quer sair do zero e ter uma carreira de sucesso. Então, tudo isso faz parte de estar no lugar certo, né? De se conectar, porque o VET, ele tem... Se eu focar no problema, eu vou focar na desunião. Então, eu vejo a solução. Onde que eu posso me unir com o veterinário? Onde que o veterinário pode se unir? Lives como essas, comunidades, onde a gente ensina tudo isso, né, Cíntia? Segunda coisa da pergunta da Rafaela, posicionamento. Posicionamento, ele é muito importante. Se posicionar no mercado, na sua área, no seu nicho,
esse negócio do diminutivo, né, que atrapalham o seu valor como profissional. Dá muito desconto, antes de falar os benefícios, só dá desconto, por quê? Porque eu estou focando só no dinheiro, então eu quero fechar logo aquela venda, então eu só dou desconto, isso desvaloriza. Então se posicione como veterinário. As pessoas precisam te conhecer, elas precisam saber que você existe, elas precisam saber que você faz determinado serviço. O veterinário ele se esconde muitas vezes. Por que eu sei disso? Porque eu fazia isso. Eu tinha medo quando comecei também no mercado de trabalho. Às vezes eu não atendia o telefone, eu tinha medo de me conectar com as pessoas, eu tive que aprender essas habilidades também, não saí pronto da faculdade, ninguém sai. Tive que buscar essas habilidades. Então esse posicionamento de você ser visto é muito importante, porque o melhor não supera o mais visto. Não adianta você ser top, fazer 1000 pós-graduações e não ter essas habilidades. A especialização não te traz isso, ela não te dá isso, ela te dá mais ferramenta técnica, pesquisa, parte acadêmica, parte se você quer seguir na parte acadêmica, né, depois de mestrado, doutorado, enfim, PhD. Então isso é o segundo ponto. O terceiro ponto que eu posso falar é merecimento, que é uma coisa importante que você comentou também. Merecer aquilo, né? Merecer aquele valor, sentir que você merece. Às vezes não cobrar por aquilo é um erro comum do veterinário, dar as amostrinhas antes, julgar o seu cliente antes de saber se ele vai pagar, igual você falou, é questão de merecimento. E isso vem lá dos nossos ancestrais, vem da nossa família, da humildade, de se colocar numa opção muito humilde. E quando falar de dinheiro, é uma trava muito interessante isso, porque muito veterinário, por isso que é merecimento. Ele não gosta de pegar o dinheiro na mão, ele acha que aqueles 100 reais que ele está ganhando é muito, ele não deveria ganhar tanto, e ele se coloca para baixo. Isso é não merecer aquilo, não sentir que merece. Então, questão de merecimento também é importante. Sentir que eu mereço, mas para sentir que eu mereço, eu preciso estar fazendo coisas que me levam lá. Se imagine você ganhando 10 mil ou mais daqui 3 meses, lá na frente, ou mais todo mês. Se imagine, velho. Se coloque nessa mentalidade. Você se imagine ganhando esses 10 mil. O que você precisa para fazer? O que você precisa para chegar lá? O que você precisa fazer? Né? Eu preciso merecer. Eu preciso estar preparado. Eu preciso de sorte. Sorte é estar preparado para as oportunidades. As oportunidades aparecem o tempo todo para a gente. Só que se você está na correria, se você não para pensar, se você não senta, às vezes, a bunda na cadeira para assistir uma live com qualidade, ou se conecta com os veterinários certos, que é o ambiente que eu falei, você deixa passar as oportunidades, você acaba não vendo elas passar. E isso é questão de sorte. Sorte é estar preparado para as oportunidades também. Então esses 3 pontos eu acho que é bem legal para a questão da gente lidar com a desvalorização. Exatamente. E aqui a Rafaela continua, né? Eu escutei de alguns vets, vai ser pobre sendo veterinário, mas também percebi que essas pessoas não saem da zona de conforto. Olha, Rafaela, quando me dizem assim, você vai ser pobre, ser veterinário, veterinário não vai te levar a nada, eu digo para essas pessoas, tudo que eu conquistei na minha vida até hoje é porque eu decidi ser veterinária. Só que eu tomei uma decisão diferente. Eu decidi que eu seria próspera. Eu decidi que eu quebraria minhas crenças, que eu passaria por cima dos meus medos. E eu decidi que eu mereço o que o cliente me traz. Então, assim, nunca pensei assim, vou ser pobre porque eu vou ser veterinária. Não, a gente tem que pensar, ter o pensamento próspero e esse posicionamento, esses 3 passos que o Felipe colocou ali para nós, exatamente saber com quem tu anda, trabalhar o teu merecimento, né? Se posicionar, porque assim o cliente ele vai entender que você merece. E você, no seu coração, você sabe, bom, eu fiz o meu melhor, que é o que eu falei antes. Eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor dentro da faculdade, eu fiz o meu melhor fora da faculdade, eu me preparei, eu sentei aqui, eu assisti uma live, eu conversei com profissionais, eu paguei um curso, eu paguei uma mentoria, eu fui num workshop, então eu mereço, né? Eu mereço fazer, eu mereço ganhar. Sempre que eu entro no consultório, eu penso dessa forma. Eu vou entregar o meu melhor. Então, consequentemente, se eu entregar o meu melhor, eu mereço receber o melhor. Então, a gente se acostuma com isso. Isso é uma virada de chave que dá na nossa cabeça e que você começa a se valorizar tanto. E, obviamente, que aqui não estamos virando estrelas, né? Mas você valoriza tanto o que você sabe, valoriza tanto o teu trabalho, que você não aceita menos por ele. E não é o menos, eu não aceito menos de X valor. Eu não aceito que ninguém me desvalorize.
né? E a gente só aprende isso estudando, só aprende isso se dedicando, investindo no teu conhecimento, investindo em você mesmo. Então, é o que a gente está fazendo aqui, né? É o que a gente está fazendo aqui, é o que eu faço com quem eu treino todos os dias. Massa. O Gabriel perguntou um negócio aqui. Outra coisa que é passado pra gente também, que é importante, é trabalhar muito. Às vezes a gente foca tanto nisso que acaba não trabalhando de forma inteligente. É só esforço bruto sem trazer muito benefício. Com certeza, né? É o famoso burro de... Cara, total. Deu uma cortada aqui, mas total. O VET ele não pode confundir trabalho duro com excesso de trabalho. E a gente aprendeu isso, é uma crença. Ótima pergunta, Gabriel, ótimo comentário. A gente veio com isso culturalmente. Não, tem que trabalhar igual um burro de carga, tem que trabalhar muito, tem que trabalhar demais, demais, e mais, e mais. Quanto mais você trabalha, mais você vai ter renda, a sua renda vai aumentar quanto mais você trabalha. Não necessariamente. Se você trabalha de forma desregrada, de forma que você não cuida da sua saúde, não tem tempo para cuidar da sua mente, do seu físico, atenção para sua família, qualidade de presença, chega uma hora a conta não fecha, você fica doente, você fica estressado, e você quer mudar de profissão depois, porque a veterinária não valoriza, a veterinária não paga bem, porque trabalhou de forma regrada. Então, o trabalho duro, ele te dá produtividade. O excesso de trabalho ele te desgasta. Então, assim, a gente pode trabalhar duro, sem se cansar muito, trabalhando, por exemplo, a metodologia, eu ensino os veterinários a atender apenas 2 dias na semana, de forma organizada, para não virar escravo da agenda, faturar 10 mil ou mais por mês, trabalhando apenas 2 dias na semana, de forma organizada, estratégica, dono da agenda, com equilíbrio, flexibilidade, enfim, para ter liberdade de tempo, porque é importante, extremamente importante eu ter qualidade, se eu tenho hoje. Por exemplo, se eu posso cuidar da minha saúde indo para academia, comendo uma comida melhor, passando com o meu filho mais tempo, estando com a minha família, ao lado das pessoas com que eu amo, happy hour com os amigos, eu consigo estar melhor para atender o meu paciente, atender o meu cliente, atender o cãozinho. Não adianta eu estar mal, como é que eu vou conseguir atender as pessoas de uma forma boa? O veterinário tende a refletir, ser um reflexo das emoções dele. Ele está nessa emaranhado de emoções negativas, de reclamações da renda baixa, da desvalorização, às vezes do desemprego, essas coisas, ele está nesse emaranhado e aí ele acaba sendo um reflexo, ele acaba sendo reativo com o cliente dele, ele acaba extravasando, ele acaba sendo rude com o cliente, ele acaba não escutando direito o cliente, não ouvindo, né, as dores, ele acaba, às vezes, sendo muito ríspido com o cliente, às vezes um pouco agressivo, né, na abordagem com o cliente, com o colega, nossa, muito de falar mal, né, do colega, de denegrir, de falar que o colega não deveria ter feito esse tratamento, né, falta ética, e essa desunião também, né. Então, o trabalho, a gente precisa trabalhar assim, trabalhar de forma organizada, de forma estratégica, e isso traz renda, isso traz faturamento no final do mês. Ótima pergunta, certeza, Gabriel. Né? E assim, eu sempre digo, você trabalhar demais não significa que você está trabalhando bem. Às vezes você pega a pessoa, tá 24 horas fazendo um plantão e ela não conseguiu, né? Eu que sou dona da clínica, assim, às vezes eu vejo, a pessoa, ela trabalhou 30 horas, 50 horas, né? E ela não conseguiu deixar tudo em ordem, ela não conseguiu agregar valor, o cliente não fez pós-venda, você não perguntou como é que estava o teu paciente atendido, você atendeu e você não conseguiu ver que esse paciente precisava de X medicação, de X tratamento. Aí eu pego outro veterinário, vai lá, ele trabalha 6 horas, 8 horas, né? E esse veterinário, ele entregou tanto em 8 horas que, tipo, se você fosse multiplicar, valeria o todo daquelas 24 que o outro trabalhou. Então, assim, trabalhar com a cabeça, né? A gente não precisa fazer, eu sempre falo, é burro de carga, né? Você não precisa ficar puxando carroça, né? Você trabalha com a sua cabeça. Então, isso muito eu falo, porque às vezes os veterinários, eles têm... Eu sempre falo assim nos meus treinamentos, a gente tem coisas que a gente tem controle e coisas que a gente não tem. Aí o veterinário fala assim, muito na parte clínica, né, que é o que eu atendo. Se eu fechar aquela cirurgia, eu vou bater minha meta. Se eu fechar aquela cirurgia, então eu vou ter um faturamento maior. Só que aquela cirurgia, aquele cachorro que foi atropelado, o gato que caiu do 5º andar, ele é uma fatalidade que eu nem torço para que aconteça com o meu cliente. Cíntia, mas daí como é que você vai atender? Eu vou fazer o meu faturamento em cima do que eu tenho controle. E o que eu tenho controle? A consulta.
O cliente te procurou, me procurou para mim fazer uma consulta. É na consulta que eu vou agregar. É na consulta que eu vou ter empatia, que eu vou fazer a conexão, que eu vou querer atender esse cliente depois, né? Como você faz, né, os atendimentos semanais aí com o teu cliente. Tipo, fazer aquele cliente fidelizar porque ele quer que o Felipe atenda. Ele quer que a Cintia atenda. Por quê? Porque numa consulta, às vezes, eu mostro, às vezes, nos meus treinamentos, no workshop, inclusive, eu vou mostrar isso. Você coloca ali uma consulta, R$ 120. Aí a consulta, daí você resolveu o problema do cliente, o cachorrinho chegou vomitando, você não deixou ele para casa vomitando, você fez aplicações, aí você solicitou um exame, aí deixou ele pronto. Às vezes, numa consulta ali, você agregou tanto com consulta, com exame, com aplicação, que esse cliente gastou R$ 500 com você, ou ele investiu, né? Eu não gosto de usar o termo gastou, ele investiu com você. Mas aí você está esperando uma cirurgia de R$ 2.000, faz 3 consultas, 4 consultas de 500 por dia. Para que você precisa torcer para o gato cair do 5º andar, né? Para que tu precisa torcer para o cachorro ser atropelado? Se você consegue agregar ali, e se você consegue fazer a medicina preventiva, né? De olhar o teu pacientinho, por exemplo, a gente tem creche, né? Trabalho bastante com creche. Será que todos esses pacientes estão vacinados, estão desverminados, estão com antipulga em dia? Então, assim, eu posso oferecer o melhor para o cliente sobre o que está no pequeno círculo, que é o que eu tenho controle, sem torcer, né? Não dar uma de funerária. Não preciso que ninguém morra para mim fazer dinheiro, entendeu? Então, assim, é aqui, ó, trabalhar com a cabeça. Às vezes tu trabalha 2 horas ali, com 2 horas tu fatura mais que o veterinário que ficou 10 horas se ralando só porque ele não usou a cabeça para trabalhar, né? Total, concordo. Tudo que você falou é interessante isso, porque o veterinário que ele vira escravo da agenda, ele vende o tempo, ele começa a vender o tempo dele, né, fazer os bicos, fazer os plantões noturnos, enfim, ele vira à noite, faz. Quando ele vê, ele está trabalhando 13 horas, 14 horas por dia, na média geral dos 2 plantões que ele faz na semana, é mais CLT que ele faz. E quando ele começa a vender esse tempo, ele não tem tempo para ganhar dinheiro, porque ele não tem tempo para pensar, para refletir, fazer conta. Quanto que eu estou ganhando por hora? Quanto que, cara, está fazendo sentido isso? Eu vou ficar torcendo para o cachorro ter um acidente, as fatalidades? Não, então é ótimo isso, Cíntia. Focar no que a gente tem controle. Muito legal isso. Focar por exemplo, em mostrar a forma como eu atendo para aquele cliente que não sabe que eu existo, ou que é melhor ainda fidelizar aquele cliente que eu já tenho, que é mais barato ainda eu continuar com esse cliente, que esse cliente volte. Por isso que os atendimentos de recorrência são legais, porque eu estou o tempo todo fidelizando, o tempo todo me conectando com esse cliente, faço over delivery, porque daí eu estou sempre lá na casa dele, lembrando de coisas que eu posso entregar para ele, um brinquedo novo que eu posso levar para enriquecimento ambiental. E isso é muito legal, fazer essa conexão e ter controle sobre essas coisas. Uma coisa que eu falei aqui do cliente, que era legal também falar, porque às vezes o veterinário ele foca muito num cliente que é aquele cliente que procura ele, que vai atrás dele e tal, mas ele não lembra que tem um cliente lá que tem o cachorro e o cachorro está com algum problema e ele não sabe que tem solução para aquilo. E essa é a maior parte dos clientes. Eu falo, tem uma pirâmide que eu mostro para os alunos, de 3 tipos de clientes. O primeiro cliente é aquele que sabe que tem o problema e ele sabe que ele quer a solução. Ele sabe que tem um problema, ele vai atrás da solução, ele já é o cliente pronto, aquele cliente que chega. E tem o cliente tipo 2, que é o cliente da metade da pirâmide, do triângulo aqui, que ele fica no meio, que é o cliente que tem um problema, mas ele procrastina, ele enrola, ele deixa para depois, ele não cria aquele senso de urgência, de prioridade. Então é um cliente que eu preciso trabalhar um pouco mais dos benefícios do atendimento que eu vou prestar para ele. E o terceiro tipo de cliente, que é a maioria, que é a parte da base da pirâmide, a base do triângulo, que a maioria dos clientes eles estão ali, que é o cliente que não sabe que tem um problema, não sabe que tem solução para aquilo, muitas vezes ele não sabe nem que ele conseguiria resolver aquilo. Então, se você está ali, veterinário, aparecendo para ele, seja na rede social, falando, seja dando dicas, seja em qualquer outra situação, fazendo networking, fazendo parcerias com colegas veterinários, para os colegas indicarem, parceria com especialistas, indicando os especialistas para os atendimentos. Isso te dá muita segurança para o cliente. Você passa muita segurança para o seu cliente. Isso é a forma de você lidar com tudo isso, sabe? De garantir tudo isso. Então, fazer essa parceria é uma forma muito boa e muito inteligente de a gente lidar com tudo isso, tá?
É bem isso, até eu vou finalizar aqui para não tomar tanto seu tempo, mas é que se a gente ficar aqui, a gente vai ficar a noite inteira falando, né? Tem muito conteúdo. Uma das coisas que você falou ali na pirâmide, a base da pirâmide, que é o cliente que não sabe que tem um problema, esse é o cliente que a gente tem que ir atrás, né? Eu falo muito isso na parte clínica, por exemplo, eu pego um braquicefálico, aí o cliente, ele sabe que o cachorro tá roncando ali, ele sabe que esse cachorro não respira direito, mas será que algum dia numa vacina que você fez, porque o veterinário fala, eu só fiz a vacina, só que só fazer a vacina não é só fazer a vacina é uma conversa, é entender as necessidades, aí às vezes eu vou fazer a vacininha num paciente, vacininha, né? A vacina num braquicefálico, e eu falo, olha, ele te incomoda esse ronco pro senhor? Ai, nossa, incomoda mesmo. Quanto tempo que ele tem? Ah, ele sempre teve. Daí você vê que ele tem a narina estenosada, aí você vê que esse cachorro não respira. E esse cliente, ele nem sabia que existia um tratamento para isso. Ele não sabia que esse cachorro podia dormir melhor, né? Podia não desmaiar na creche brincando. Aí quando você mostra, eu sempre tenho vídeos, fotos do trabalho que é, fala, nossa, mas eu vacino há 4 anos e nunca me falaram isso. E eu fico pensando, o que você conversa com esse cliente no ato da tua vacina? Qual que é a troca? Porque, para mim, o veterinário que entra dentro do consultório e fala, é uma AV10, beleza, tchau. Esse é o veterinário que, sinceramente, ele vai morrer pobre, sim. Ele vai morrer pobre, ele vai ficar frustrado, ele não vai conseguir, ele vai achar que a profissão é ruim, aí vai ficar doente, vai trabalhar 20, 30 horas por dia, porque ele não está trabalhando com a cabeça, né? Então, mostrar para o cliente o problema que ele não viu que ele tem, eu acho que é a melhor forma de agregar valor às vezes, porque o problema que ele viu que ele tem, às vezes ele vem pronto, é o cliente mais fácil, tem um problema, pronto, resolve para mim. Aí é a forma mais fácil que a gente tem de monetizar, né? Então, então se blinde de colegas especialistas, faça parceria com o especialista, escolha um dermatologista, um oftalmologista, um cardio, um neuro, um endócrino e faça parcerias. Quando você indica esses especialistas, não tente às vezes atender tudo se você não tem expertise para aquilo, porque às vezes você está tentando e está se queimando, porque você não está resolvendo o problema. Se você indica a pessoa e a pessoa resolve o problema do seu tutor, você ganha pontos também, você se fideliza, você se conecta mais, isso ganha, você passa credibilidade, confiança, uma série de coisas, indicações, enfim, isso é muito valioso para nós, veterinários. Vocês precisam quebrar essa crença, parar de medo, de ter esse medo de perder os clientes por conta dos colegas, né? Se blinde, se alia a colegas que querem o mesmo que você, que têm a mesma visão, que querem qualidade de vida, qualidade de tempo, liberdade de tempo, né, na agenda, para as coisas pessoais, independência financeira, essas coisas que o veterinário tanto sonha, tanto quer, mas ele precisa de estratégia, ele precisa de habilidades, de pessoas para orientar ele. Então, por isso que vocês estão de parabéns, porque vocês já estão procurando isso, vocês já estão no lugar certo, né? A gente está no lugar certo, quando a gente se une assim, a gente vai mais longe, o veterinário unido vai mais longe, isso é muito massa. Com certeza. Eu não acho que a gente, como profissional, a gente não tem que ter medo de indicar especialista, de forma alguma. Eu quero que meu cliente tenha o melhor. Eu vou fazer uma consulta. Eu atendi uma vez e eu vi que o tratamento, que até aquele momento era o meu conhecimento, não deu certo. Eu já falo para o tutor, olha, eu vou encaminhar, né, a gente na clínica tem profissionais parceiros, esses profissionais parceiros foram selecionados a dedo, né, então assim, eu não tenho medo que ele venha roubar o meu cliente. E outra, o cliente é de todo mundo, né, o cliente é de todos, e você está fornecendo o melhor para esse cliente, então medo de encaminhar para o colega. Eu vejo muitos profissionais que fazem atendimento ao domicílio, que ficam assim, vai tentando, sabe, vai tentando, e no fim das contas acaba se queimando, porque você tentou fazer um monte de coisa, em vez de na primeira, segunda vez ali, opa, cheguei no limite do que eu podia oferecer. Agora eu vou encaminhar. Liga para uma clínica parceira e encaminha. O cliente, ele vai voltar para você porque o Felipe encaminhou. Ele foi até onde ele sabia, mas ele me mostrou quem sabia. E tá tudo certo. Esse cliente, se você fidelizou ele vai voltar para você. Né? Ele vai voltar porque ele gostou do teu atendimento e você resolveu o problema dele. Não é a clínica que resolveu, foi o Felipe. O Felipe indicou. E aí ele resolveu o problema. E aí tá tudo certo. Medo de perder cliente, medo de fazer parceria, né? A gente tá aí para se ajudar. A gente tem parceria na clínica aí com todas as especialidades. E eu sou muito sincero com o cliente. Olha, cheguei até o meu limite aqui, a minha hematologista vai trabalhar com isso. Meu endócrino vai trabalhar com isso. E às vezes o endócrino não pode, hemato não pode, faz consultoria, a gente dá um jeito de entregar o melhor para o cliente.
e aí o cliente fica teu fã, né? Por quê? Porque tu entregou o melhor para o cliente para ele poder resolver o problema dele, né? Top. A Juliana falou aqui. Inclusive o básico é essencial. Já atendi clientes que por fazer o exame físico com parâmetros antes da vacinação ficaram impressionados. É que às vezes é bem raro, né? Às vezes só chega lá pedindo vacina. Olha só. Não existe concorrência, Vete. Tem 150 mil veterinários, mas não tem concorrência. Sabe por quê? Porque não é feito o básico bem feito. Faça o básico bem feito. Chegue no horário, seja cordial, se comunique, seja educado, parâmetros, coisas básicas, você já se destaca dos 150 mil veterinários. Ponto. Comece por aí. Não tenta fazer coisas muito difíceis, mirabolantes, coisas que você não vai dar conta. Querer postar todo dia na rede social, se você posta... Eu botei um vídeo hoje, postei no meu Instagram, depois vocês me sigam lá, falando disso. O cara nunca postou na vida e quer começar a postar porque alguém falou para ele que tem que postar todo dia. E aí ele não dá conta, ele se frustra. Não tenta fazer uma coisa absurda. Vai devagar. Vá pelo básico, vá pelo simples. O simples conecta. É isso. Começa com o que tu consegue. Isso. Eu comecei a postar 2 vezes ao dia, agora aumenta. Agora vai indo, Isso, agora 1%, vai indo. 1% por dia, isso aí. Exatamente. Não fique parado. Só não fique parado. Faça acontecer. Top. Faça alguma coisa por você e pelo seu cliente. Top demais. Felipe, não sei se você tem mais alguma coisa para acrescentar, mas assim, eu aprendi muito com esse nosso bate-papo. Cara, foi né, massa. Galera? Nossa, as perguntas da galera, que massa, top demais. Vocês estão de parabéns. Perguntas inteligentíssimas. Estão fazendo 1% deles, né? Vindo aqui, participando da live e interagindo e aprendendo. Eu acho que esse é o jogo. Eu aprendi bastante, até anotei algumas coisas aqui que eu aprendi com você. A gente fala sobre isso todo dia, mas às vezes escutando um profissional diferente, a gente consegue agregar. Então, assim, sem palavras, né, para agradecer aí o teu tempo, né? Tá aí num evento, então roubou um pouquinho do que você tava aí para vir aqui conversar com a gente. Então, muito, muito, muito obrigada.